Olá, Olá, bem-vindos mais uma vez, ou pela primeira vez, ao canal Sinais do Destino. Eu sou Hermínio Portela. sou Valmir Teixeira. Hoje nós vamos falar de um arcano maior. Eu ia falar de um arcano menor, eu queria botar mais arcanos menores, mas não dá. É quando a gente se inspira, os acontecimentos que estão ocorrendo no Do Brasil e no momento é isso. mundo, e eu me inspirei para falar dessa carta aqui. O Sol é um arcano maior. Olha só que carta bonita, né? É um sol resplandecente, um muro atrás de girassóis, uma criança no cavalo com uma bandeira vermelha empunhada. Então, essa carta, em livros mais didáticos de tarô, aquela coisa toda, ela representa beleza, felicidade, harmonia, vitória, essa coisa. Só que, Valmir, Hum, pelos meus 40 anos de experiência, ela significa a verdade. tá, sim. Nessa verdade. Ai, por isso que aquela criança tá falando, a criança é a pureza que tá. É a pureza, pode dizer assim, você é feio, tio. Porque a criança é franca, né? Ela fala na cara, não tem. Ela não tem educação ainda, né? Principalmente criança de hoje. Né? Não, é porque quando aparece a representação do sol, sempre vê o sol como brilho. Então, de sucesso. Mas A significa visão, isso também. sim, mas a visão fica específica de que tudo vai dar certo, assim, dentro de uma fantasia de expectativa, né? De sucesso, Sucesso, tá brilho, ligado? de todo mundo Vou te brilhar, tal, sim. notar. Mas o vou brilhar, para você brilhar, as pessoas têm que ver você. E ela vai ver toda a sua verdade também. Pois é. Você vai aparecer, vai se expor. E o que é expor? Expor que eu escondo, tal, não, a máscara. Não, expor totalmente. Eu adoro essa carta. É. Quando eu era pequeno, minha mãe dizia que não podia contar segredo para mim, que eu contava. Ela só falava assim, não fala isso, que eu me sentia culpado. Eu chegava lá para a pessoa e falava. Hoje eu não faço isso, claro, ainda mais porque eu virei tarólogo, astrólogo, eu não ia contar as coisas dos meus consulentes. Eu podia contar até um caso assim, sem dizer o nome de alguém, né, para ilustrar, sim. né, como eu vou contar um caso aqui hoje. Mas eu falava, sabe? Olha, estava falando mal da empregada, minha mãe e minha avó falando. E eu escutando, estava tudo bem. Mas ela falou assim: não conta para a empregada. Eu falei, pronto, falou, não conta. E ela falou: minha mãe e minha avó não gostam de você. Minha mãe não te conta mais nada, mas elas conversavam na minha frente, né? Mas se não pedisse segredo, eu não contava. Talvez não prestasse atenção. Não. Porque eu sou muito solar, né? Eu tenho Sol no ascendente, eu tenho Marte, que é o regente do meu signo, que é Áries em Leão. Então, né? Mas eu aprendi a educar isso aí direitinho. Hoje eu não tenho mais essa necessidade, graças aos deuses. Mas a coisa da criança pegar e falar a verdade de... Até o título do vídeo de hoje fala, a verdade é bonita. É um ditado cigano. Eu vou dizer 2 ditados ciganos hoje aqui. O primeiro é a verdade é bonita. Ela é bonita, Valmir? A verdade depende do ponto de vista. Porque... Eu vou rir muito nesse vídeo. Porque... Para os hipócritas, não. Né? Não, mas nunca é bonita, a gente fala assim, a verdade é bonita, porque eu acho o seguinte, a verdade, ela, seja o grau que for, e seja o peso que ela tenha, ela se resolve na hora. Uhum. Até confissão, né? Vamos dizer assim. É bom porque isso, né? O arrastar a mentira, porque a mentira você arrasta, tem que trabalhar, né? Para manter. Qual é aquele teu ditado que você fala que o universo... O universo não tem canto, né? É circular e não tem, apesar de não, fala, e ele não gosta de quê? De segredo. Não gosta, odeia segredo, né? Então, no final das contas, aquela mentira que você tanto engana, aquela máscara que você põe, tem uma hora que você não sustenta. As pessoas não conseguem, elas acham, né? Mas elas não conseguem sustentar. Aquela coisa que você engana muita gente durante muito tempo, mas não todo mundo todo o tempo. É verdade. Uma hora... Então, se você trabalha com a verdade... E a verdade tem vários graus, né? Dentro de uma decência, vamos dizer assim. Você não vai pensar que uma pessoa condenada não vai falar para ela que ela vai morrer. Não, aí é tudo outra isso. História. Mas se você trabalha com a verdade, você não é chantageado, né? Não. Ninguém pode lhe dar uma cobrança, mesmo que a sua verdade seja até a sua capacidade para muita coisa.
Isso explica para os gays que ficam aliviados quando se assumem, Sim. apesar de poder ser Massacrado, massacrados, mas é um alívio, porque aí ninguém mais pode ofender você. Ah, seu viadinho, não sei o quê. Daí você chega assim, eu sou viado sim. Aí calou. Mas veja bem, se a Acabou. pessoa... Não pode mais te ofender. Mas né? nesse caso, a pessoa... eu acho que quando a pessoa mente, ou não fala a verdade, né? Também tem essa... Nesse caso, no armário, né? Outras pessoas podem perceber. Essa desconfiança, às vezes, é um peso maior, né? Porque é chacota, aquela coisa. Agora, se a pessoa... Mas será que as pessoas fazem chacota? Nesse caso que eu falei agora, o cara é viadinho, né? Ah, seu viadinho, você fala, sou viado, sim. Nesse exemplo específico, existem vários, né? Me ocorreu esse agora. E as pessoas param e respeitam. Será que a chacota é porque ela... É uma pergunta que eu não sei responder. Porque a pessoa é gay ou porque ela está mentindo? É uma boa pergunta para deixar no ar, né? Olha, eu não sei se as pessoas... Porque as pessoas são cruéis. E é uma educação, uma coisa cultural, essa questão de... Por que elas param de falar quando a pessoa assume de vez que é e tem orgulho daquilo? Mas Hermínio, existe uma coisa cultural, nesse caso específico, existe uma coisa cultural, o seguinte, toda aquela mito, toda aquela fantasia de que não fica... não chega perto que ele é viado. É porque pega que nem grito. Sabe, não chega perto de mim, né? E sabe, pensa que viado, vai me cantar, vai me pegar. A gente fala viado, parece uma coisa tão não, mas é um termo... Não, tô usando somos obrigados usando esse termo para o termo que a gente não usa aqui de jeito nenhum, mas é um termo que as pessoas que querem massacrar a pessoa usam. O assunto é preciso. É o bullying. Então, mesmo que não fosse... Jamais. Mesmo que não fosse, um xingo de viado, viadinho, tal, era aquela símbolo de frescura, sabe, de quem não quer briga, quem não... Mas eu era acho... isso. Agora, se a pessoa for mesmo e assumir, porque isso é uma coisa tão antiga, usar esse termo assim, e até se arrasta até hoje. Mas se a pessoa... Mas ela não faz isso porque ela sabe que é viado e mente. Porque as pessoas, elas seguinte, elas sozinhas, em grupo, elas fazem esse balbúrdia. Em grupo, viado. Agora, mesmo ela sabendo o que ela procura não... Entendeu? Então ela não faz isso porque a pessoa está no armário, ela não faz isso para a pessoa se assumir. Ela faz isso porque é cruel. As pessoas só fazem isso porque é cruel. E criança é cruel também. Também. Isso. Então até os adultos fazem esse negócio de bater em gays e tal. É por pura crueldade, não é porque a pessoa é gay, sei lá. Tem a maldade da coisa. E não vamos entrar nesse assunto de homossexualidade, porque senão vai longe. Mas vamos falar... Mas a questão da verdade, né? Da verdade. Eu acho que até de comportamento. Eu acho que você quando sai a questão do sol, né, esse negócio de brilhar, ele mostra tudo, ele invade cantos, invade locais, você sabe que ilumina, eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Eu acho que eu já contei isso para você, claro. Mas eu tive uma cliente uma vez que ela veio consultar comigo. Ela já tinha consultado com outra pessoa. E ela chegou, o que ela queria? Ela queria armar uma para o ex-marido. Armação, totalmente armação, era falso. Né? E nessa época de fake news que nós estamos vivendo, né? E a verdade aparece, você sabe, a verdade sempre aparece, mesmo que espalha fake news, que muita gente acredita e tal, chega uma hora a verdade aparece, como você disse, o universo não gosta de mentira, não gosta de segredo. Não gosta mesmo, porque o universo faz acontecer. O sol aparece e clareia. Por quê? Porque o sol clareia tudo. Então o que está escondido, que está numa sombra, vem aparecer. Mas a questão era o seguinte, ela estava armando para o marido porque ela queria dinheiro. Então, ela armou tudo, ela queria saber se ia dar certo na justiça, que ela ia entrar com um processo da justiça contra ele para receber um dinheiro de uma mentira que ela estava fazendo. Aí eu tirei, daí deu um sol, deu essa carta. Eu falei, filha, não faça isso. Não, como não? Deu o sol é vitória, é felicidade, é brilho. É a visão. Eu falei, por isso mesmo, o sol vai mostrar toda a mentira que você está fazendo. Não, eu fui num outro tarólogo aí, ele disse que eu ia ter vitória porque saiu o sol, saiu a mesma carta. Olha só, ela foi no tarólogo, saiu a mesma carta. E ele falou, o desavisado, o sem noção, disse que ela ia ter vitória, que ela ia ter êxito. Eu falei, então tá, você faz o que você quer, mas na minha visão você vai quebrar a cara. Ela quebrou a cara.
Porque a verdade apareceu, porque o sol estava lá, a verdade apareceu. Sim. Ela se ferrou, o marido ainda processou ela por calor e tudo. Ela teve que dar um dinheiro que ela não tinha, teve que vender carro para indenizar o cara. Porque a verdade apareceu. Tá. Né? O que está acontecendo hoje no nosso país? As verdades acontecendo, né? Sem tomar partido de nada, mas tem aí o Intercept falando, todo mundo, é mentira, prova, não sei o quê, mas a verdade está aí, a verdade aparece. Não, e hoje do jeito que a tecnologia é avançada e a gama de informações que se joga, né? É difícil você, em termos de comunidade, ou de cidade, ou de estado, você inventar uma mentira, ou alguém inventar uma mentira, e não se descobrir. Né? Porque o sol... Você pode nem ser punido, mas a verdade vai aparecer. Mas no caso do sol, as pessoas se enganam também, né? Dessa carta, assim, porque quando aparece assim o brilhar, tanto para um lado quanto para o outro, porque ele não faz distinção. Você brilha, a verdade aparece para dois, você dois brilha pontos. Sendo admirado e brilha sendo ridículo também. Sim. Sabe aquela... É a mesma coisa daquela coisa assim... quer aparecer, pendura uma melancia no pescoço. Você vai aparecer, vai fazer ridículo, mas se quer aparecer, é mais ou menos isso. Quer dizer, se você tiver mal intencionado, até essa mal intenção aparece. Eu acho que E as pessoas não trabalham bem com a verdade, porque a verdade sempre foi dita como uma falta de respeito. Mas você pode falar uma verdade para uma pessoa sem ofendê-la. Sim. É questão do tom que você usa. Mas existe a crueldade, né? Você não precisa ser agressivo para dizer. Sim, E você também não precisa dizer que... você pode omitir certas coisas, né? Mas se a pessoa te colocar na parede... Você me acha bonito e eu não achar... Sim. Eu vou falar, olha, eu não acho. Particularmente, a sua mãe pode achar. A tua mulher pode achar, o teu marido pode achar, mas eu não acho. Não é porque eu não acho que não seja uma verdade. Sim, não é verdade. Que é uma questão de gosto pessoal. Mas a questão é que a verdade, quando aclara tudo, e quando ela é um alívio. Por isso que o som é um alívio, sabe? O sol tem essa coisa do alívio, porque a verdade é um alívio. Você fica livre. Apesar do da que mentira. Possa aparecer. Mentira tem pé na cuta, lembra que dizia isso? Apesar do que possa aparecer, mas a verdade é leve, né? Eu acho. Eu acho, por isso que nós falamos no princípio. A verdade, ela pode às vezes doer ou chocar, mas assim, naquela hora, mas aquele dia, se você vai conversar com alguém, né, esclarecer, o fato de esclarecer é a verdade, né? Se você for usar a verdade. Esclarecer, tudo bem. Pode até você não falar mais com a pessoa, pode até por causa daquela verdade. Mas você sai dali e acabou. É libertador. Não arrasta mais. Então a verdade, a liberdade tem essa ligação, né? Você lembra que a gente falou no Dois de Espadas, da pessoa que não queria ver a verdade, Sim. que ela ficava vivendo uma escravidão, né? Com os olhos vendados? O sol não deixa nada disso. O sol aclara e fala assim, olha, a criança apareceu. Aí as pessoas ficam assim, é brilho, a criança, é a pureza. É a pureza cruel, né? Mas a questão da educação... É aquela coisa que eu vi num meme hoje no Facebook. Eu vi um meme que dizia assim, se o que os olhos não veem, a vida te esfrega na cara. Esse negócio dos olhos não vê, o coração não sente. Não, uma hora vai aparecer, né? Aparece. E outra, em termos até de educação, você não vê que é educação. Quando você, para a criança, você fala a verdade para ela, a educação é muito mais fácil. Sabe? Porque, lógico, todo mundo tem sua fantasia, e a infantilidade dá essa fantasia, mas como brincadeira é válido. Não, se você mente para a criança, ela vai viver aquela fantasia até adulto, e ela pode se chocar, não ser uma boa criação. E outra coisa, o sol ele mostra, ele quebra ídolos, né? Ídolos humanos, né? O sol quebra que o político que você louva não é perfeito como você pensava, que os seus pais, que são referência sua de vida, não são a perfeição que você pensava, e você passa a amar os pais do mesmo jeito, do jeito que eles são ou não. Né? Mas a verdade é libertadora, que você fala assim, eu também não sou perfeito, né? Se bem que esse quesito de perfeição na filosofia do nosso sistema é muito... Né? Não é vago. Não, né? você pode ter qualidades, mas você não pode se qualificar, né? Isso aí é uma outra questão. Mas a questão da verdade é a mesma coisa, um quarto escuro, né?
Se você está no quarto escuro... Aí não é o sol. Não, mas se você não está no... Estou falando da verdade da luz do sol, do brilho. Né? Mas se você... relacionando a luz. Tá. Né? Se você está no quarto escuro e aí está com alguém e alguém começa a comentar como é que é, aí você, olha, aqui tem um sofá assim assado, você não está vendo, mas você encosta no sofá. Mas você só vai saber e ter certeza o que é, o que não é, se mentiram ou não, se te enganaram, não, quando você acender a luz. Né? Então o sol dá isso né? na mente da gente, o sol, essa representação de luz, de brilho, da verdade, é isso, você só vai ter quando aparecer realmente tudo. Sabe a história da fofoca? Você escuta uma conversa de aí puxa, é isso, tal, mas você vai saber se você presenciar ou ver o outro lado. Quer dizer, a verdade está ali, daquele equilíbrio, né? A verdade não é que uma pessoa faz, só conta. É um concílio das coisas. Eu não gosto de você por causa disso, isso. Mas também você está com o direito, na verdade, de falar assim, mas eu também por causa disso. É essa questão de equilíbrio. Né? A verdade dá toda essa... E agora tem uma moda, né, ridícula, que as pessoas falam assim, mas é minha opinião. Então, se é minha opinião, você respeita, não acontece porque é a verdade. Não, só porque você tem uma opinião não significa que seja verdade. Você tem opinião, tem a sua opinião. E eu posso contestar a sua opinião. Não necessariamente você pode mas concordar. não pode mais contestar, porque não pode não, porque acontece e pronto. Mas isso é coisa da modernidade, que fala que a opinião é o jeito dela ver e tem que respeitar do jeito que ela vê. Não, eu respeito você. A sua liberdade de dar sua opinião total. Quer dar a sua opinião, quer a sua liberdade de falar, não, e as pessoas têm opinião. Agora, eu concordar obrigatoriamente... Não, e as pessoas têm opinião baseada no que elas acham que é. Sim. Elas não vão numa base... olha, eu estudei isso aqui, tal, isso aqui é isso, eu formei uma opinião diante de fatos, de prós e contras que eu vi, certo? E aí, não, a pessoa não mas faz isso. Mas a pessoa sempre tem uma opinião emocional, né? Pois é, não é razoável. E não é né? isso. Ela fala, eu acho porque eu sonhei que é assim, então é assim. Sim. Não, cara, você tá equivocado. Verdade, entendeu? E eu não vou respeitar isso aí porque você acha que é o seu sentimento. Quer dizer, não vou respeitar, não. Eu respeito você, mas o que você está falando merda. Então. Não, e quando a pessoa fala que é a minha opinião, ela não precisa como falar se isso. Blindasse. Ela não precisa falar isso. Porque ela já está falando. Já que ela está falando, lógico que é a opinião dela. Né? Você, é a minha opinião. Lógico que é, você que está falando. Isso é em tudo hoje em dia. Isso é em grupos esotéricos, em política, em tudo que você pode Mas as pessoas não se acostumam do inverso da vida, né? E da cabeça fechada, aquela coisa que nós já falamos assim. Porque ela não vê a possibilidade de aquilo não ser verdade, sabe? Elas têm medo que quebre tudo, né? Não, então elas... E aí eu adoro quando sai essa carta aqui né? e te quebra a cara, sabe? Então, gente, é o seguinte. Eu, antes do último ditado cigano que eu vou falar, que fecha essa carta aqui, eu quero dizer, se vocês não se inscreveram no canal, se inscrevam, Sinais do Destino, dê o seu like, faça o seu comentário, que é sempre bem-vindo, toque o sininho se você não tocou, e até a próxima com a gente. Então... não adianta você se enfeitar. Não adianta você achar que está o gato escondido com o rabo de fora, que não é o ditado cigano. Sim. O ditado cigano é o seguinte. Um rato com uma rosa na cabeça é um rato. Até lá, pessoal.